Galera, vamos lá, meus filhos, a última parte então, eu vou fazer essa gravação porque o desenho já está na mão, vai ficar mais fácil para a gente, tá bom? Muito bem. Nós vamos falar agora de espelho esférico e côncavo. Vocês se lembram que a gente conversou da colher? Essa parte aqui, que é uma forma de concha, ele é o côncavo, né? A gente vai associar a palavra côncavo com concha, tá vendo? Côncavo é em forma de concha. E o convexo é as costas do espelho. O convexo é isto aqui, ó, né? Como se fosse uma bola de Natal, por exemplo, ela é um espelho esférico. A parte de fora, que ela fica assim, ó, é o convexo. E se eu fizesse um corte, sem destruir a bola de Natal, essa parte de dentro aqui é o côncavo, beleza? Então, ó, convexo e côncavo. O côncavo a gente vai associar com concha, olha a mão. Aqui, ó, é o côncavo e aqui é o convexo, beleza? Vamos ver algumas teorias e vou fazer alguns exercícios com vocês, porque daí vai fixando bem o conteúdo, beleza? Então vamos lá. Primeiro nós vamos ver os elementos do espelho esférico, né? Quais são os elementos que um espelho esférico tem? Aqui é o eixo principal, onde nós vamos colocar o objeto para a gente ver se ele vai ficar real, invertido. Nós já vamos ver direitinho o que é isso. Eu tenho o vértice do espelho, não tenho? Logo que começa aqui a minha calota, tá vendo? A distância desse vértice até o centro de curvatura a gente vai chamar de raio, né? É o raio de curvatura dele. Por quê? Porque a distância desse vértice até o centro da circunferência, que forma essa calota esférica, é o raio. Então, do centro da circunferência até o vértice dele, eu posso chamar de raio. A metade dessa distância vai ser o foco, onde, dependendo de onde eu coloco o objeto, vai determinar o tipo de imagem formada, que nós vamos ver já já. Então, ó, por enquanto os elementos de um espelho é o centro de curvatura, o vértice e o raio. Tranquilo? Beleza. Os espelhos nós estamos vendo que ele pode ser esférico, côncavo ou convexo. Se ele for côncavo, ele está em forma de concha e a imagem, né, olha aí, ela está sendo incidida e refletida desse lado da concha do espelho. Ela é assim, tá aqui, ó. Esse aqui é o convexo. O convexo está incidindo e refletindo a imagem nas costas do espelho. Ele é assim, é aqui, ó, as costas. Tranquilo? Beleza. Tem umas regrinhas de como chega a luz e como ela sai, tá bom? Vamos lá. Aqui está um espelho esférico, né? Que não é plano, ele é esférico. Esse desenhinho que vocês estão vendo em pretinho aqui, ó, tá mostrando as costas do espelho, tá bom? Esse aqui, ó, ele é as costas do espelho. Então a parte refletora tá aqui. Ele tem forma de concha. Esse aqui é o côncavo, porque ele está em forma de concha. A primeira regrinha está falando que o raio que vem paralelo ao eixo principal, ele volta passando pelo foco. Isso no espelho côncavo e no espelho convexo. Esse aqui é o convexo. Olha que a parte agora incidente e refletora está acontecendo nas costas do espelho. Essa é as costas, está refletindo aqui. Ele está vindo paralelo ao eixo principal e ele volta passando pelo foco. Teve um prolongamento para eu poder ver, tudo bem? Vem paralelo, volta pelo foco. Agora a gente faz a mesma coisa, mas ao contrário, vai ser a segunda regra. Se chega no espelho passando pelo foco, vem paralelo. Aqui eu já teria uma imagem formada. Ela é da intersecção dos dois raios refletidos, já me dá a imagem, ó. Tá? Quando o raio incidente chega no espelho, passando pelo foco, ele volta paralelo. Então são duas regras iguais
Se vem paralelo, volta pelo foco. Se passa pelo foco, vem paralelo. Passa paralelo, vai pelo foco. Se vem pelo foco, passa paralelo, né? Aí ele teria que incidir no espelho, no raio de luz, incidir no espelho passando pelo foco. Seria assim. Aí ele volta paralelo, tá? Ele incidiu no espelho, passando pelo foco, ele volta paralelo. Aqui está o que eu falei para vocês, desenhadinho da apostila, agora bonitinho. Vamos lá? Todo raio luminoso que incide passando pelo foco principal do espelho esférico reflete paralelamente ao eixo principal. Olha lá, ó. Ao espelho côncavo, em forma de concha, passou pelo foco, volta paralelo. Ó, o espelho convexo, em forma das costas da mão, passou chegando pelo foco, volta paralelo. Tranquilo? Aí tem outra regra. Mais duas. Todo raio que chega no espelho, passando pelo centro de curvatura, ele volta pelo mesmo centro de curvatura. Olha que beleza. Todo raio de luz que chega no espelho, passando pelo centro de curvatura, ele volta pelo próprio centro de curvatura. Todo raio de luz que incide sobre o vértice esférico reflete simetricamente. Nós já vimos isso. Ele vem com um ângulo de incidência, ele volta com o mesmo ângulo de reflexão. São iguais. Tranquilo? Muito bem, nós vamos desenhar algumas imagens para a gente aprender, tá bom? Vamos passar pela teoria primeiro, depois a gente desenha as imagens. Olha a teoria, vamos lá. Vamos fazer uma viagem pela teoria. Ó, e aprendendo os elementos para a gente ir acostumando. Vamos lá? Essa flechinha que vocês estão vendo aqui está representando um objeto, tá? Vamos chamar de objeto O. Esse objeto O, ele está colocado em frente a um espelho esférico, tá? Esse espelho esférico, ele contém o vértice, que é o elemento do espelho, e ele tem o centro de curvatura, que é o que vocês viram lá, que é o raio, né? O centro de curvatura, que é o raio, e tem o foco. Esse foco, gente, ele vai medir sempre metade do raio de curvatura, tá? Então, vamos supor que esse centro de curvatura seja 20, a minha distância focal vai ser 10 centímetros, tá bom? E já que a gente está conversando sobre foco, já vou falar duas coisas para vocês. O meu foco, ele vai ser positivo quando o meu espelho for côncavo. E o meu foco vai ser negativo quando o meu espelho for convexo, tá bom? Muito bem. Aí esse objeto, ele está colocado em frente a um espelho. Nós estamos primeiro estudando os espelhos côncavo. Côncavo. Quando esse objeto é colocado em frente ao espelho côncavo, dependendo da distância que ele fica em relação ao espelho côncavo, é um tipo de imagem que ele vai formar. Nós vamos ver agora 5 tipos de imagem diferentes que o espelho côncavo pode formar, dependendo de onde eu coloco o objeto em frente a esse espelho. Agora, quando a gente chegar no espelho convexo, nós vamos ver que independente de onde eu colocar o objeto, a imagem sempre vai sair de um jeito só. Do espelho convexo vai ser de um jeito só. Mas o espelho côncavo, ele tem 5 maneiras diferentes de conseguir a imagem, tá? Caracterizar a imagem que é obtida em função de onde eu coloco o objeto. Vamos ver isso? Aí, esse objeto, ele foi colocado onde? Ele está colocado à esquerda do centro de curvatura, tá vendo? Ele está colocado bem longe do espelho. E depois, nos outros exemplos, nós vamos aproximando o objeto do espelho, tá vendo? A gente vai aproximando o objeto do espelho e ver que tipo de imagem vai ser formada. Muito bem. Quando ele está além do centro de curvatura, como vai ser a imagem dele? Olha só. A gente precisa fazer só 2 regrinhas para ter a intersecção daqueles raios incidentes e refletidos. Eu vou fazer a regrinha que é: quando o raio refletido vem paralelo ao eixo principal, ele volta, quer dizer, ele reflete passando pelo foco. Agora a mesma regrinha, só que ao contrário. Quando o raio de luz incide no espelho passando pelo foco, ele volta paralelo. Olha aqui a intersecção. Aqui é a intersecção dos 2 raios refletidos,
certo? Como eu saí aqui, são infinitos raios de luz, nós pegamos um só. E esse um que nós pegamos, ele está saindo do topo. Então, a intersecção dele está produzindo o topo. Olha como ficou minha imagem. Ela ficou invertida, tá vendo? Está invertida e está menor. O tamanho dela ficou menor que o objeto. Esse aqui vai receber o nome de I, que é a imagem. Essa imagem, ela ficou menor que o objeto. Ela ficou invertida, porque ela está de ponta cabeça em relação a esse objeto. E ela é real também, porque ela está em frente ao espelho. Quando a imagem for formada atrás do espelho, nós vamos falar que ela é virtual, tá bom? Então, ela ficou real, invertida e menor. Isso é uma regra. Toda vez que o meu objeto estiver à esquerda do centro de curvatura, a imagem formada vai ser menor, invertida e real. À medida que eu vou me aproximando do espelho, a minha imagem vai aumentando de tamanho. Quando o meu objeto estiver em cima do centro de curvatura, eu faço a regrinha de novo. Vem paralelo, volta pelo foco. Vem pelo foco, volta paralelo. Onde há a intersecção, eu observo que a minha imagem tem o mesmo tamanho do meu objeto. Então a gente fala que a imagem é igual, quer dizer que é do mesmo tamanho. Real, porque ela ainda está em frente ao espelho côncavo. E invertida, que ela ainda está de ponta cabeça, tá bom? Perfeito? Agora nós vamos aproximar mais um pouquinho o objeto. Agora ele vai ficar entre o centro e o foco. Como vai ser a minha imagem projetada? Vou traçar um raio paralelo ao eixo principal. Ele incide até o espelho e reflete passando pelo foco. Vou projetar um outro raio que incide no espelho passando pelo foco, então ele volta paralelo. Olha a intersecção dos dois. Então, gente, são duas regras. Vem paralelo, volta pelo foco. Passa pelo foco, volta paralelo. Pronto. A outra regra, vem com o mesmo ângulo de incidência, volta com o mesmo ângulo de incidência. E a outra regra, todo raio de luz que passa no centro de curvatura, chegando até o espelho, volta pelo mesmo centro de curvatura. Tá bom? O que aconteceu aqui? Esse pontinho vai projetar o topo da minha imagem. Então, ela está invertida de novo, ó. A minha imagem agora, ela deu invertida. Maior. Ela está maior que o objeto. E ainda é real. Real, invertida e maior. Quarta situação. Agora eu vou colocar o objeto bem em cima do foco. Isso aqui acontece nas lanternas de carro. A distância focal, né, o filamento lá é colocado no foco, porque daí não tem formação de imagem, ela é imprópria e os raios ficam paralelos. E com os raios paralelos de luz é a melhor forma de iluminar. Então, o farol de carro é um exemplo onde o objeto fica no foco. Olha o que acontece quando o objeto está em cima do foco. Ele vem paralelo, volta pelo foco. E ele vem, aqui usou, porque como que eu vou fazer o raio de luz vindo pelo foco se o objeto está em cima do foco? Então, usou essa regra aqui, ó. Incide no espelho com um ângulo, volta com o mesmo ângulo, tá? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. O que a gente observa? Não tem intersecção, tá vendo? Eles são paralelos. Os raios são paralelos. Por isso que ele é usado em farol de carro. Então, se ele é paralelo, nós falamos que a imagem é imprópria. Porque não há formação de imagem, tá? A imagem é imprópria. Agora, esse aqui. Finalmente, o objeto é colocado entre o foco e o vértice. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, eu vou incidir aqui o raio de luz paralelo ao eixo principal e ele vai voltar passando pelo foco. Fiz um. O outro vai ficar esquisito eu fazer o raio de luz indo chegando aqui no espelho e voltando paralelo, ó. Então, eu vou fazer, de novo, o raio incidente chega no espelho com um ângulo e ele reflete com o mesmo ângulo.
Aqui eu não tenho intersecção, mas eu vou no prolongamento dos raios refletidos e consigo a intersecção. A minha imagem agora está claramente maior, direita e virtual. Por que virtual? Porque ela foi formada atrás do espelho côncavo. Então, o espelho côncavo, ele tem 5 possibilidades. Nós já vimos uma que não forma a imagem. Nós já vimos quando a imagem é menor, quando ela é igual, quando ela é maior, e todas reais. E agora nós estamos vendo maior e virtual. Finalmente, esse aqui é o espelho convexo. O espelho convexo, ele vai ser formado, a imagem sempre do mesmo jeito, independente do que você fizer. Ou seja, independente de onde você localizar o objeto em frente ao espelho convexo, você vai ter a imagem sempre igual. Meu espelho agora é convexo. A superfície refletora dele é a parte externa da calota, não é agora a concha, é a parte externa, tudo bem? É esta aqui, ó, é a parte externa. Ó, agora a imagem vai estar aqui em frente ao espelho. Quando a imagem fica em frente ao espelho convexo, ela vai ser direita, ela não vai ficar de ponta cabeça. E menor e virtual, só tem esse jeito para conseguir a imagem, sempre, ela é menor, virtual e direita, sempre. Vamos ver aqui no esqueminha, ó, que regra eu vou fazer? Aqui está o objeto, o raio incidente vem paralelo ao eixo principal e volta passando pelo foco. Como o espelho está aqui, eu tenho que mostrar aqui, ó. Então eu faço o prolongamento passando pelo foco e mostro o raio incidente. Esse aqui é o raio refletido, desculpa. O raio refletido. Aí um outro, vamos usar a regra do raio incidente vem fazendo um ângulo. O raio refletido volta fazendo o mesmo ângulo. Faz o prolongamento dele. Por quê? Porque os raios refletidos não vão ter intersecção. Ó, um está aqui, a outro está aqui. Mas o prolongamento vai. Aí a minha imagem agora ela ficou direita, né? Quer dizer, ela não está de ponta cabeça, ficou menor. Ela é menor que o objeto, olha lá. E ela é o que? Virtual. Por que ela é virtual? Porque ela foi formada atrás. Aqui está na frente do espelho. E aqui estou atrás do espelho. Então ela é virtual. No caso do espelho convexo, a imagem sempre será assim, tá bom? Agora, nós vamos entrar numa formulinha que eu vou passar para vocês, para fazer alguns exercícios com vocês, tá legal? Essa formulinha, ela não é difícil e nós vamos ter que analisar alguns sinais, convencionar alguns sinais. Vamos lá? Ó, o objeto, gente, ele pode ser real ou virtual. O que é um objeto real? É quando eu coloco esse objeto em frente ao espelho. O que é objeto virtual? Quando ele estiver atrás do espelho. Quando o objeto for real, ele vai ser maior que zero. Quando ele for virtual, ele vai ser menor que zero. Tá? Agora, essa distância entre o objeto e o vértice do espelho, nós vamos chamar de P. Então, eu vou falar que P é maior que zero quando o objeto é real e P é menor que zero quando o objeto é virtual. Nos nossos exercícios, a grande maioria, se não todos, o P vai ser maior que zero, tá? O nosso objeto vai estar sempre na frente do espelho. O que é P'? P' vai ser a distância da imagem até ao vértice do espelho. Então, olha aqui, ó, o P nós acabamos de conversar, foi a distância do objeto até o vértice do espelho. O P', ele vai ser a distância da imagem que foi formada até o vértice do espelho. Isso é o P'. Agora, esse P' é a mesma coisa. Quando a imagem for real, nosso P' vai ser positivo. A gente vai pôr esse sinal na fórmula. Nós vamos fazer já já. E quando minha imagem for virtual, o P' é negativo. Agora, o que é F?
F é a distância focal, olha lá, ó. É a distância do foco até o raio de curvatura. Na verdade, o foco é metade do raio de curvatura, né? De um espelho esférico. Aqui está o raio, ó. Este aqui é o raio de curvatura, um raio R. Este é o raio de curvatura. Metade da distância desse raio de curvatura é o foco, tá? Esse é o foco, esse é o raio. O raio, ele é o centro de curvatura do espelho, porque esse espelho forma uma circunferência. Metade desse centro de circunferência é o foco. Esse foco, ele também vai ter dois sinais. Quando o meu espelho for côncavo, o meu foco vai ser positivo. E quando o meu espelho for convexo, o meu foco vai ser negativo. A fórmula que nós vamos usar, ela é chamada de fórmula de equação de Gauss. E é fácil de guardar, gente. É assim: uma fimose vai ser igual a um pintinho mais uma pelinha. Uma fimose é igual a um pintinho mais uma pelinha. Essa é a fórmula de Gauss, a equação de Gauss. E tem uma outra que fala sobre aumento linear. O que é aumento linear? É a comparação do tamanho da imagem com o objeto. Eles têm tamanho, não tem? Que ele vai ficar menor, está falando de menor, igual, maior. Então, às vezes, a imagem fica do mesmo tamanho do objeto. Então, vamos supor, meu objeto colocado em frente ao espelho tem 5 centímetros. Quando a minha imagem tiver 5 centímetros também, eu falo que ela é igual. Quando ela tiver 10, eu falo que ela é maior. Quantas vezes maior? 2 vezes. Então, isso nós vamos chamar de aumento linear. Aí vem a segunda fórmula. O aumento linear, ele vai ser igual a I dividido por O. E também vai ser igual a menos pelinha sobre P, tá? Esse aumento linear, ele vai ser positivo se a imagem for direita e vai ser negativo se a imagem for invertida. Nós já vamos fazer todos os exercícios, tá bom? Deixa eu fazer esse aqui, vou fazer alguns com vocês. Vou parar para o vídeo não ficar extenso, tá? E aí, na outra aula eu resolvo mais exercícios, tá bom? Eu vou fazer com régua para tentar fazer caprichadinho para vocês, tá bom, gente? Ó, aqui está um espelho. Este espelho, ele é côncavo, porque ele está em forma de concha. Isso aqui é as costas do espelho. E eu tô vendo aqui uma concha. É um espelho côncavo. Esse aqui também. E só este último que é convexo, que está errado, viu? Ele é convexo. Então, aqui vai ser as costas dele, tá bom? O objeto na frente do espelho aqui, ó. Tá? Aí nós vamos fazer todas as regrinhas que nós acabamos de aprender. É assim, ó. Aqui está o objeto. Ele está em frente ao espelho. Aqui está o vértice do espelho. Aqui está o raio de curvatura do espelho, ó. Metade do raio de curvatura é o foco. O meu raio, ele vai chegar até o espelho paralelo ao eixo principal. Este é o eixo principal. Ele vai voltar passando pelo foco. Então, volta, passando pelo foco. Olha lá. Esse é o raio incidente e esse é o raio refletido. Agora eu vou fazer a regra ao contrário. E todo raio de luz que chega ao espelho esférico, passando pelo foco do espelho, volta paralelo ao eixo principal. Olha que belezinha. Na intersecção, eu tenho a minha imagem. A minha imagem, ela tá aqui, ó. Como eu saí do topo dela, aqui embaixo é o topo dela. A minha imagem, ela ficou invertida. E aqui, por mais que a gente faça bonitinho, não dá para perceber muito bem, mas ela é menor. Quando ela está além do centro de curvatura, a imagem é menor. E ela é real. À medida que eu vou me aproximando do espelho, a minha imagem vai aumentando. Aqui ela vai ficar igual, que ela está em cima do centro de curvatura, e aqui ela vai ficar maior. Aqui ela vai ficar imprópria, porque ela está em cima do foco, o farol do carro. E aqui ela vai ficar maior, direita e virtual. O espelho côncavo, ele forma todos os tipos de imagem, tá bom?
Vamos lá, vamos praticando. De novo, essa aqui está colocado no centro de curvatura. Eu vou passar um raio de luz chegando até o espelho, né? E vou voltar passando pelo foco. Agora de novo, eu vou chegar até o espelho passando pelo foco. E vou voltar paralelo ao eixo principal. Olha aqui a minha imagem. A minha imagem agora, ela ficou invertida ainda. Igual. Irreal. Ela está na frente do espelho, ela ficou do mesmo tamanho que a outra e ela é real porque ela está na frente do espelho, igual e invertida. Agora, e quando eu tiver entre o centro de curvatura e o foco? Eu vou traçar um eixo que chega no espelho paralelo ao eixo principal. Então, ele volta passando pelo foco. E o outro que vem do objeto, passando pelo foco e projetando no espelho, volta paralelo ao eixo principal. Pronto. O que aconteceu com a minha imagem? Dá para eu ver que o tamanho ficou maior, né? A minha imagem agora, ela é maior. Ela é invertida ainda. E ela é real porque ela está em frente ao espelho. Finalmente agora eu vou colocar em cima do foco. Quando eu coloco em cima do foco, eu vou paralelo ao eixo principal e eu volto passando pelo foco. Esse é o raio refletido. Esse é o raio de luz incidente. Tem infinitos raios de luz que chegam aqui, mas nós escolhemos alguns. Agora vou fazer outro. Agora o meu outro vai ser aquele que, no mesmo ângulo que o meu raio incidente chega até o espelho, ele volta, tá? Então aqui eu tenho um raio incidente chegando no espelho e ele vai voltar formando esse mesmo ângulo. Então o raio de incidência é igual ao raio refletido. Esse é o raio incidente e esse é o raio refletido. O que acontece é que observa-se que não há intersecção, nem nos raios refletidos, nem no prolongamento deles. Então nós falamos que a nossa imagem é imprópria. Quando o objeto está em cima do foco, não há formação de imagem. E agora, quando o objeto está entre o foco e o vértice, vamos traçar um raio de luz chegando no espelho, passando pelo foco, ó. Fica ruim, vou fazer o paralelo então. Um raio de luz chegando até o espelho paralelo, incidiu. Ele vai refletir passando pelo foco, tá aqui. Agora eu vou fazer o raio de luz incidindo no espelho e voltando com o mesmo ângulo. Eu observo que aqui não há intersecção. Vou tentar no prolongamento dos raios refletidos. Esse é meu raio refletido 1. E esse é o meu raio refletido 2. Consegui. O raio refletido, o prolongamento do raio refletido
1 com prolongamento do raio refletido 2 formou uma imagem. Essa imagem agora, ó, ela ficou direita lá, é a primeira. Então quando o objeto estiver colocado entre o foco e o vértice, a imagem é direita. Imagem, ela ficou agora direita, ou seja, ela não está de ponta cabeça, ela ficou virtual, porque ela está atrás do espelho. Ó, meu espelho está aqui, minha superfície refletora, a imagem formou-se atrás do espelho. Quando ela forma atrás do espelho, ela é virtual. Tem 3 situações em que ela é virtual. Quando no espelho esférico o objeto está colocado entre o foco e o vértice, ela fica virtual. No espelho plano, a imagem é sempre virtual, igual. E no espelho convexo, a imagem é sempre virtual. São 3 situações que a imagem fica virtual. Todas as outras, a imagem é real. Tá legal? E finalmente, vamos ver o espelho convexo. Aqui está um objeto em frente ao espelho convexo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um raio de luz refletindo, passando paralelo ao eixo principal. Então, ele vem aqui. E ele incidiu paralelo. Agora, ele vai refletir, passando pelo foco. Então, ele reflete assim. Aqui está mostrando o raio refletido, tá? Muito bem. Agora vamos fazer outro, por exemplo, um raio incidente que vem fazendo um ângulo, ele volta com o mesmo ângulo, tá? O raio incidente.